Está começando o programa Independência, a voz da recuperação, uma parceria da ADUSMEC, Associação dos Usuários da Saúde Mental de Capivari, e da Rádio Alternativa FM 106,3. Honestidade, boa vontade, mente aberta, recuperação e sobriedade. Com vocês, Marco Melo. Sejam bem-vindos ao programa Independência. Estou gravando aqui porque daqui a pouco a gente sobe aí lá no nosso podcast do programa Independência, mixcloud.com/programa.independência. Isso mesmo, todos os episódios dos programas Independência jamais gravados estão todos lá no nosso podcast. Você pode rever programas se você perdeu algum, ou se você quiser rever, ouvir de novo, né? As histórias mirabolantes que esses alcoólicos e esses adictos fizeram em suas ativas, e também as suas histórias de recuperação, suas mensagens de esperança, força, fé. É só conectar lá no nosso mixcloud.com/programa Independência. Legal. Vamos agora, eu vou falar um pouco sobre as drogas de hoje e de sempre. Esse conteúdo que eu vou disponibilizar para vocês está no livro O que é Dependência Química, da psicóloga Maria Heloísa Bernardo, uma publicação do Instituto Independa e da editora Nova Consciência. Bom, são 11 drogas principais que eu vou falar sobre ao longo do nosso programa. A primeira droga que a psicóloga enumerou aqui são os barbitúricos, também conhecidos como calmantes e sedativos. Provocam alterações na capacidade de raciocínio, concentração e coordenação motora. Ingeridos em doses excessivas, afetam as funções do sistema respiratório, coração e pressão sanguínea, expondo o usuário até em risco de coma. Ansiolíticos, medicamentos utilizados para diminuir a ansiedade, os chamados tranquilizantes, induzem ao sono, relaxam os músculos e reduzem o estado de alerta. Consumo de benzodiazepínicos por período longo de tempo prejudica o processo de aprendizagem, a memória e a concentração motora, gerando dependência ao usuário. Para aqueles que não sabem, os benzodiazepínicos, que fazem parte desse grupo de drogas chamadas ansiolíticos, perdão, dentre elas está o famoso Rivotrilzinho. É isso mesmo, dona Maria. Eu sei que a senhora toma umas dosezinhas de Rivotril pra naná, né? Já tô acostumada a tomar meu Rivotrilzinho e não tá conseguindo largar mais. Lamento informar, dona Maria, mas a senhora é uma adicta. Nossa, Marcão, você tá sendo muito bravo com a dona Maria. Não, é verdade. Você desenvolveu dependência química por esta substância, né? E lamento informar, mas também existe esperança para a senhora. Se a senhora quiser se livrar dessa compulsão e dessa obsessão por essa droga, por esse benzodiazepínico, você procure, por favor, uma sala de narcóticos anônimos. As salas de narcóticos anônimos servem para aquelas pessoas que perderam o controle sobre as drogas. Exatamente. Temos reuniões aqui, daqui a pouco eu faço um giro pelas irmandades e falo quando e em que horários e em que endereço que a senhora pode encontrar uma sala de NA. Maravilha! Vamos voltar agora então a ouvir um pouquinho de música, depois eu falo de inalantes, anfetaminas e LSD e êxtase. São as próximas drogas da minha listagem aqui das drogas enumeradas pela psicóloga Maria Heloísa Bernardo.
Vamos continuar aqui então falando dos tipos de droga que tem, né? Eu falei então dos barbitúricos e dos ansiolíticos. E agora falaremos sobre os inalantes. São muito comuns entre meninos em situação de rua no país. A famosa cola de sapateiro produz sensações de euforia e excitação, perturbações auditivas e visuais e até alucinações. A aspiração repetida dos solventes pode resultar na destruição de neurônios, provocando em seu usuário perda de reflexos, dificuldade de concentração e déficits de memória. Exatamente, os inalantes, dentro dessa gama de drogas que são os inalantes, temos a famosa cola de sapateiro, mas também tem aquela cascola lá, viu, galera? A cola de marcenaria também dá barato. Tem thinner, tem alguns aerosóis, né? Alguns desodorantes aerosóis. Na minha época tinha muito negócio de cheirar moderato, né? Isso. E também os famosos lanças perfumes, né? Universitário, que vem da Argentina, vem do Paraguai. Isso aí também é inalante, é droga e é droga pesada. Muito cuidado, parece que é só uma brincadeira de carnaval, mas não. Muito cuidado com os inalantes, eles destroem o sistema nervoso central. Eles acabam com os neurônios. Parece que é gostoso ouvir aquele uau, 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 uau. Só que não é tão gostoso assim depois, quando você fica ouvindo esse som permanentemente no seu cérebro, porque você fritou os seus neurônios. Legal, as anfetaminas é a próxima droga que a gente vai falar a respeito. O usuário frequente das famosas bolinhas sofre insônia, falta de apetite, excesso de energia, taquicardia. Como consequência do consumo excessivo, o indivíduo pode vir a apresentar quadros de paranoia, manias e de perseguição, por exemplo, né? Alucinações e inclusive convulsões. Muito perigosas as anfetaminas. Sabe quais são a maioria das drogas anfetamínicas que se toma? Isso, moderadores de apetite. Garotinhas, eu sei que dá um baratinho legal tomar aquelas bolinhas, que você perde a fome, e eu sei que foi um médico que receitou, mas reveja se o uso que você está fazendo dessas anfetaminas para emagrecimento não está sendo assim muito compulsivo, obsessivo, porque para desenvolver a dependência química usando anfetamina é muito fácil, hein? Muito cuidado com as anfetaminas, mesmo aquelas dadas pelo seu nutricionista ou pelo seu médico. Exatamente, anfetamina é muito perigoso. Agora vamos para LSD e êxtase. Agora sim é aquele texto que eu estava lendo antes, né? Chamados de perturbadores sintéticos provocam distorções sérias no funcionamento cerebral. O usuário sente-se um super-homem, dotado de força extraordinária, incapaz de avaliar situações de perigo. Alterações perceptivas, fusão de sentidos, perda de discriminação de tempo e espaço são alguns dos sintomas observados no consumidor desse tipo de droga. Aí vamos falar um pouco de rave, né, galera? Aquele que se chama docinho ou balinha, que é distribuído a míseros R$20 nas raves. Marcão, você tá pensando que Marcão não conhece a pegada das raves? André Canóbel chegou aí na área. Chegou quem faltava, hein? Chegou quem faltava. Essa daqui é a Mariana, minha sobrinha, veio você, nossa assistente de palco hoje. Muito bem. Beleza. Estávamos falando aqui do LSD e do êxtase, Andrezão. Não conheço. Não, você não conhece, mas eu conheci. E eu tô falando das raves, que a galerinha aí se aplica nas raves aí, pega por R$20 um docinho ou uma balinha e uhul! Quero ver a hora que você ficar com o cérebro frito. Aí você não vai achar tão engraçado assim. Existem pessoas que acabam não desenvolvendo a dependência química, não tem propensão. Mas se você for um adicto, é muito perigoso que você desenvolva dependência química por essas substâncias e você, vou falar em boa palavra, se lasque inteiro. Agora sim, tudo devidamente em seu lugar, porque eu cheguei, coloquei ordem nessa bagaça. Né, Marcão?
Tô no ar aí, Andrezão. Legal, tamo junto. Agora trocamos de telefone, vai ficar um pouco menos confuso, porque eu preciso do meu técnico em radiofonia aqui, que é o André Canobel, meu querido parceiro e amigo. Obrigado, Andrezão. Coloquei tudo isso no devido lugar, marcando o microfone dele. Legal. Cada botão ligado certinho aqui. Tranquilo. Tamo na área. Quem quiser acompanhar os estúdios aqui da Alternativa FM na live do Facebook, é só conectar lá, facebook.com/marco.melo.562. Isso é o meu endereço completo no Face, mais fácil de me achar lá. E o programa Independência está rolando na live do Facebook também hoje. Lembrando que todos os nossos programas, os que já passaram, estão no nosso podcast mixcloud.com/programa.independência. Estão todos lá e o de hoje vai estar lá logo mais. Estávamos falando aqui, André, diga lá, dos 11 tipos principais de drogas, o que eles são, porque às vezes as mães e os pais acham as coisinhas nos bolsos das criançadas, na mochila da escola, e não sabem que droga que é. E eu também aproveitei que, já que as primeiras drogas que apareceram aqui na listagem foram os barbitúricos e ansiolíticos, dentre os quais envolve o tal do Rivotrilzinho, eu dei aquela puxadinha de orelha de sempre, né? Na tiazinha que toma de Rivotril pra dormir e acha que o filho dela que usa droga, não é ela? Ela não. Ela não. E eu expliquei pra ela que Rivotril é droga e é droga pesada, né? Agora falamos de anfetaminas e falamos de LSD e êxtase. E agora vamos pra droga também muito terrível chamada crack. Crack é uma combinação de pó de cocaína com bicarbonato de sódio. Mais pura e potente que a cocaína, leva 10 segundos para fazer efeito. O usuário fica eufórico e excitado com a respiração e os batimentos cardíacos acelerados. Passando o efeito de uma dose, ele apresenta depressão, delírios, paranoia e fissura por novas doses. É aquela droga que o cara não consegue ficar parado, né? Ele precisa de mais e mais e mais. É uma paranoia, uma doença horrível, o usuário de crack sob o efeito da droga, né? Agora vamos à nossa droga preferência nacional, álcool. Álcool é a substância psicoativa mais antiga da humanidade. Dessa aí eu manjo, hein? Consumido em excesso provoca lesões no coração, vasos sanguíneos, aparelho digestivo e sistema nervoso, podendo resultar em câncer na boca, faringe, estômago, laringe. Afeta a capacidade intelectual, prejudica a memória e destrói a vida social e afetiva do dependente. Devastadora. O álcool, hoje falamos isso ouvimos isso lá na reunião de Alcoólicos Anônimos. O álcool é a droga mais devastadora que tem, e ela devasta 10 vezes mais do que todas as outras drogas juntas. Sim. Em números absolutos aqui no Brasil. Isso eu falo por experiência pessoal, viu? E já ouvi de uma pessoa que falou, mas o seu foi só álcool, é tão fácil. Que bom, só álcool. Que legal, né? Álcool é a pior droga que tem. Nossa Senhora. Ele é disfarçado, né? Tá todo mundo lá na festa do final de ano, bebendo líder, e todo mundo achando super normal, né? Essa foi Mariana, minha sobrinha. Fala com propriedade. Ela fala com propriedade porque ela tem eu como exemplo lá em casa, né? Ela viu o que eu fiz. Você conviveu com esse ser enquanto ele bebia? Convivi um pouco, é que eu era muito pequena, eu nem me lembro direito, mas... Ai, que bom. Mas ela corria de mim, viu? Ela não queria chegar perto. O tio chegou, corria pra baixo. Pelo amor de Deus. Ela ficava atrás da mãe dela, assim, na saia da mãe dela, coitada. Olhando assim com aquela carinha assim por detrás, a perna assim, meu Deus, meu tio é um monstro. Isso era eu. Ô Mari, quantos anos você tem mesmo? Menos 13. 13 anos de idade, apesar de parecer uma moça de 20, mas ela só tem 13 anos. Chamou de velha. Falou que tá acabado. Pra mim, nossa, você só Não, é que ela deu uma aparência de mulher já feita, ele tem 13 anos. Isso porque é seu tio. Eu assisto na rua, a pessoa fala, quantos anos você tem? Fala, tenho 13. Nossa, parece mais velha, né?
Obrigada. Não parece. Meu tio também acha. Responda assim agora. Legal. Fala em álcool. Posso fala em álcool. fazer considerações aqui? Pode, claro. Ontem tivemos- É a sua droga de preferência, né? Era, né? Hoje em dia não mais. Hoje, Graças a Deus, né, irmão? minha droga de preferência é adrenalina, endorfina e serotonina. Oh, essa daí eu gosto também. São drogas naturais, né? Legal. Do próprio organismo. Essa não pode te prejudicar. Não, essa só faz bem. Ontem tivemos uma reunião aberta lá de propósito feminino. Putz, Foi uma que reunião bacana, hein? espetacular, Marcão. Recebemos a tô sabendo. Maria Emília, né, companheira lá do Mato Grosso, foi presidente da Junab já. Hoje ela roda o Brasil levando essa mensagem do alcoolismo feminino, cara. Muito legal, hein? Recebemos a Neuzinha também, que é suplente de delegada aqui da área 29, a qual o Grupo Capivari pertence, algumas companheiras de Atibaia, de Piracicaba. Foi espetacular, cara. Uma reunião assim, a Maria Emília ela falou assim, ó, hoje saio daqui para levar para o Brasil a experiência que eu vi aqui. Que legal, hein? Porque nós dividimos a coordenação entre um homem e uma mulher, né? Demos ênfase na importância da mulher dentro do AA, do respeito que a mulher Precisa merece ter, dentro né? do AA. Lógico. Né? E ela falou, saio de Capivari para levar para o Brasil o que eu assisti aqui. Legal, Muito legal, cara. muito legal. Você lembrou de a fala de uma companheira, mulher lá de Piracicaba, amiga minha, conhecida minha, e ela sempre falou que o que atraiu ela, o que manteve ela no AA foi justamente esse respeito. Porque ela estava acostumada, ela falou, olha, eu ia em lugar com um monte de homem, eu estava acostumada, porque afinal eu sou uma pingaiada, né? Tava sempre dentro de boteco, e boteco tem, a maioria é homem, né? Principalmente esses botequinhos, né? E aí ela falou, puta, eu vou chegar lá no AA, só tem homem, e aí vai ser a mesma história que aqueles botecos, né? E só que não, né? Ela se sentiu acolhida, muito protegida e muito respeitada. E isso fez com que ela ficasse, e hoje ela tá com 9 anos de sobriedade aí. Muito legal. Um beijão pra minha amiga. Não vou falar o nome dela pra preservar o anonimato, mas ela sabe quem é. Eu acho que eu sei quem é. Eu também acho que você sabe. Muito bem. Prossiga. Legal, vamos falar agora então da próxima droga enumerada pela doutora Maria Luísa Bernardo, psicóloga, especialista em dependência química, autora do livro O que é Dependência Química, do Instituto Independa e publicado pela editora Nova Consciência. O próximo é fumo, tabaco. Dados da Organização Mundial da Saúde indicam que o tabaco mata mais do que o álcool e as drogas ilegais. Estima-se que haja 1,1 bilhão de fumantes no mundo. Câncer de pulmão, bronquites crônicas, enfisema, impotência e graves afecções do sistema cardiovascular são alguns dos males causados pelo consumo de cigarro por longo período de tempo. Ficaram agora então três drogas para o próximo bloco: cocaína, maconha e heroína. Do tabaco eu também posso falar, se quiser. Eu também, eu fumei 27 anos nessa desgraça. Você viu que o cigarro eletrônico está causando morte no mundo todo? Então, perdeu, né? Parecia que ele era o mocinho da história. Virou anjo salvador, o anjo de luz. O anjo de luz que ia salvar os tabagistas, né? No fim, ó. Tá dando ruim também com o cigarro eletrônico. E com o narguile também, né? Agora a moda é fumar narguile. A narguilha é a modinha do momento. modinha. A modinha no momento ainda a molecada coloca vodka no lugar da água, coloca outras cositas más em vez da essência, né? Entendi. Vai com droga junto. Com cuidado, pessoal. Vamos ao programa Independência. A voz da recuperação. Eu quero que a Mariana fale. Programa Independência. A voz da recuperação. Aí, ó. Aê, Mari. Obrigado. Voltamos Com Legal. o programa Independência. Tem gente de Piracicaba escutando a gente, Marcão. Legal. A Nilce lá de Piracicaba tá ouvindo a gente. Beijão, Nilce. Obrigado, hein? Nilce. Um beijo. Manda um beijo pra Nilce, Mariana. Beijo, Nilce. Que bonitinho, cara.
Da hora, né? Já pode vir participar todo domingo, viu? Já preenche os espaços, aqueles espaços que eu e Marcão já não tem mais assunto. Já fica aí. Coloca eu lá. Obrigado pela audiência, Nilce. Obrigado, pessoal. O Eulálio também sempre escuta a gente, né? Dá o recado que o Gilson pediu aí, Marcão. Ah, sim, Gilson falou que agora toda terceira e quinto domingo do mês será reuniões de propósito feminino lá no Grupo Tietê. Isso aí. Rua André Gelas, não lembro o número, mas é lá no prédio do Asas. Isso. Perto da prefeitura lá, galera. Abraço pra Gilson. Gilson é gente boa, hein, cara? Ah, Gilson é tudo pra mim, velho. Será que o nosso companheiro Borracha lá de Santa Bárbara tá ouvindo a gente? Ô, Borracha, manda mensagem aqui, cara. Legal, Borracha, pode crer. Borracha que me fez um convite pra ir com eles no grupo Salva Vidas lá de Limeira, mas eu não consegui ir. Oh, que Fico dó. devendo. Mas vamos colar lá, mano. Vamos. A propósito, vai ter uma temática aí sobre sétima tradição no Grupo Tietê, terça-feira. Vamos? Vambora. Vambora? Falou de Grupo Tietê, é comigo mesmo. Falou do companheiro Gilson, tamo junto. Isso aí. Então é isso aí. Manda bala, Marcão. O que você tem aí preparado? Ah, tá andando no estúdio. Pessoal, fala alguma coisa aí pra ver se abriu. Muito bem, vamos fazer um giro pelas Irmandades. Vamos esperar o Marcão ajeitar. Eu vou ajeitando o retorno. A Mariana tava sem retorno, daí é difícil a gente falar sem se ouvir. Legal, não, antes do giro das Irmandades, vamos falar das últimas 3 drogas aqui. Não, é que eu só falei pra você ouvir. Tava só testando. Enumerando aqui no livro O que é Dependência Química. Cocaína, ai, essa eu também posso falar. Aliás, eu posso falar sobre todas, cara. Eu fui total flex na minha péssima época. Vamos lá, cocaína é uma das drogas ilegais mais consumidas em todo o mundo. O seu usuário apresenta, a princípio, intensa sensação de euforia e poder com os estados de excitação, hiperatividade, insônia e falta de apetite. Alucinações, delírios e perda da sensação de cansaço também constituem sintomas comuns. Em doses elevadas, pode levar o usuário à parada cardíaca por fibrilação ventricular. O que seja isso? Fibrilação ventricular? Parada cardíaca. Ou parada cardíaca em decorrência de uma overdose, maluco. O coraçãozinho fica vibrando assim. Vai se achando aí poderoso aí quando você cheira essa porcaria dessas drogas ruins que tem aí na cidade hoje em dia. Ó, pelo menos na minha época tinha umas drogas boas, mano. Hoje diz que tá feio o negócio, hein? Umas misturadas aí, porque eu tava conversando com um integrante do partido do PCC, e ele é um grande traficante lá de São Paulo, e ele me falou o seguinte: Marcão, a gente descobriu que você pega um negócio chamado lidocaína, que custa 1/10 do valor da cocaína, porque a cocaína é ilegal, é muito mais difícil de se conseguir. Você mistura lidocaína, xilocaína, três partes dessa para uma parte de cocaína. E aí o cara faz o gengivão, sabe o que é gengivão? Você passa o dedo assim, passa na gengiva assim, dá aquela mordidinha de dente, e aí o cara pensa, pô, essa é da boa, essa é da boa. E faz a mesma sensação, porém a lidocaína e a xilocaína são poderosos estimulantes cardíacos. Então, se a cocaína já detona o coração do cara, misturada com xilocaína e lidocaína, acaba com o coração do rapaz. Então tem muita molecada aí morrendo com 20, 25 anos de idade e só começou a usar há 5, 10 anos e já tá morrendo de parada dessa fibrilação ventricular. Cuidado, galera, com esses pó velho que tem na rua aí, não vale a pena não. Vamos lá com a maconha. Maconha é conhecida como a droga de entrada para o consumo de outras drogas. Barata e de fácil acesso, a maconha produz efeitos físicos: olhos vermelhos, boca seca e taquicardia. E psíquicos: calma, relaxamento para alguns, angústia e medo para outros.
muito característicos. O seu uso continuado interfere tanto na capacidade de aprendizagem e memorização quanto na fertilidade. Realmente, o uso continuado de maconha diminui a contagem dos espermatozoides no homem e também a fertilidade dos óvulos nas mulheres. Então, aquele papo de uma droga natural não pode te prejudicar, não é bem assim. Ela pode prejudicar sim. E a maconha também não é tão barata quanto se fala aqui, viu? Eu acho que a doutora não tem essa parte parte prática da maconha, mas eu já vou te falando que 100 gramas de um bom fumo hoje em dia custa mais de R$800. Então, se isso aí é droga barata para ela, é porque ela é muito rica. Não é tão barata assim, só que você ou compra porque ela nunca comprou. Mas aí você compra uma buchinha de fumo aí por R$20, aí nesse sentido que ela quis dizer que é barata, né? Você compra um beckzinho aí por R$20 e beleza, né? É relativamente barato mesmo. Ela só tá na parte teórica, né? Mas na parte teórica ela conhece muito bem que a calma e o relaxamento que baixa para uns Bob Marley da vida pode ser angustioso e angústia e medo. Eu conheci uma menina que ela fumava um treco aí e ela já ficava apavorada. Ai, porque minha mãe... Ai, porque a polícia... Ai, porque... Paranoia dava na menina. Eu acho que ela era alérgica à maconha, não é possível. Então existem pessoas que ficam com extremo medo ao fumarem maconha. E a última droga enumerada pelo livro O que é Dependência Química é a heroína. Cresce o consumo dessa droga em todo o mundo. Produzida a partir de uma modificação química da morfina, derivada do ópio, provoca um estado de torpor e calmaria, em que se fundem fantasia e realidade. Pode causar depressão respiratória e cardíaca, levando o seu usuário ao estado de coma. Andrezão, Oi. Pelo que deu pra perceber aqui, não tem nenhuma droga segura, viu? Também percebi isso aí. Nossa senhora, mas nem oxigênio é seguro, né, velho? Viu? Sabe que você falou de heroína aí? Tem um filme que retrata bem o uso da heroína. The Dirty, acho. Não sei a pronúncia. É Dirty mesmo, sujo, né? Então é isso mesmo, que é a história da banda Motley Crue. Puta, eu tô louco pra ver esse filme, o Nick Six, o guitarrista da banda, ele tem uma overdose de... Você assistiu? Não, mas eu tava pensando, a droga ela é muito comum no mundo da música, né? A gente vê todos os artistas glamurosos, mas ninguém sabe o que eles fazem no camarim. E lá nos anos 80, quando o Motley Crue explodiu, né? Tava no auge, né? A heroína fora do Brasil, né? Na Europa, e mostra bem a dependência que o Nick Six, né, o guitarrista da banda, chegou, né? O ponto que ele chegou. Não, ela tem uma dependência terrível, a heroína é horrível. Tem um momento do filme que ele fala assim, né? E esse foi o meu fundo do poço, né? Nunca mais vou usar droga. Aparece ele abrindo as janelas, abrindo a porta da casa. Ele fala, 10 minutos depois, cá estou eu, né? Usando de novo. Novamente. Até que daí ele tem esse despertar, ele busca fazer reparações, faz com que a banda inteira fique sóbria. É um filme que vale a pena assistir, cara. Pô, que legal, eu vou ver sim, 3 vezes já. Chama The Dirty. The Dirty. O sujo. A história da banda Motley Crue. Muito legal. Teve uma experiência muito emblemática aí com heroína. Você sabe, André, que agora que eu vi todas essas 11 drogas que a gente falou hoje, heroína foi a única que eu não usei. Glória, hein? E olha que não foi por vontade, não foi por oferecerem. Tinha um amigo meu que era policial. Nossa, que história bacana. E os policiais, eles têm acesso a muita droga, principalmente se ele for meio adicto também, né? E esse meu amigo policial era adicto também. Ele usava comigo e tal. E aí ele era policial civil e tinha acesso aos narcóticos lá. E aí ele conseguia heroína. E ele já estava até viciadão em heroína, né? E aí um dia ele veio lá, Marcão, trouxe um negócio aí pra você e tal, né? Aí me mostrou, aí eu olhei aquele negocinho marronzinho, né? Ela é meio amarronzada assim. Que negócio é esse? Ele falou, heroína e tal. Eu falei, nossa senhora, eu já sou adicto por umas 150 drogas, eu não vou experimentar essa não. E devolvi pra ele, ele falou, mano, eu falei, mas só essa quantidadezinha pequena que ele me deu, né? Isso aí não dá pra nada, velho, você não me conhece. Ele falou, não, Marcão, isso aí dá pra dar uma noite inteira.
Eu acho que ele tomava nos canos, não sei, né, velho? Mas ele falou que podia cheirar também. Eu falei, não, pelo amor de Deus, eu já tô tão enfiado na lama, eu já tava meio que avançado na drogadição, né? E aí eu recusei, foi a única droga que eu recusei, graças a Deus. Eu recusei todas as outras, mas o álcool eu não consegui. E se lascou também, né, Andrezão? Quebrei a carinha bonita, né? Não precisa de muita droga pra quebrar a cara se você for um propenso. Só por hoje eu tô recusando, viu? Tamo junto, companheiro. Vou tocar uma musiquinha do Rosa Saron. Legal. Se chama Chance, ela tem uma temática religiosa, porém a mensagem que ela passa tem tudo a ver com recuperação. Bacana. Você gosta de Rosa de Saron? Nunca vi. Ah, não acredito nisso. Então agora você vai ouvir. Programa Agora vamos ouvir. Independência. Ai, como é que era? A voz A voz da recuperação. da recuperação. Aê, Mariana. Obrigado. Deu uma amnésia. Voltamos com o programa Independência. Muito bem. A voz da recuperação, né? Enfim, o pessoal já sabe. Sabe que essa semana nós descobrimos que temos mais ouvintes, né? Ah, é, André? Você não lembra que Zé Luiz apresentou pra gente? É ouvinte do programa Independência. A gente acha que ninguém escuta os dois gordelos, mas escutam sim. Como a Sandrinha. Beijo pra Sandrinha. Não lembro, cara. Sandrinha. Irmã do Tião. Isso. Beijo, Sandrinha, se você estiver ouvindo a gente aí. E beijo no seu irmão Tião, nosso companheiro, nosso amigo. Muito bem. E é prazeroso você saber que tem pessoas que escutam, né? Eu acho que na verdade as pessoas ficam surpresas quando ficam sabendo que são nós dois que fazemos o programa. Esses dois aí, né? Esses dois. Porque o Zé Luiz apresenta a gente assim, né? É os dois aí, ó. Beijo no Zé Luiz, né? Também. Zé Seu Luiz, microfone hein? tá pegando poeira aqui, Zé Luiz. Zé. Vamos ver se você aparece aqui algum dia no seu próprio programa. Veio em 2 programas e sumiu. Largou nós dois aqui. Puxão de orelha. Largou nós dois aqui. E um beijo também no seu Noel. Se eu não falar dele, ele vai ficar bravo. Noelzinho, também conhecido como Belzinho da 15 e também conhecido como Atestadinho da Tereza, ou Ligeirinho. Ô Ligeirinho, já tá na hora de o senhor voltar no programa aí. Vamos ver se a gente marca aí um domingo aí pra você voltar pra contar essas suas histórias mirabolantes e suas peripécias super escandalosas. Marca um domingo que eu não esteja aqui. Olha Seu assim, Noel né? tem uns depoimentos cabulosos, né? Seu Noel dá nada. Brincadeira, meu seu Noel. Abraço, seu Noel. Muito obrigado. André, você sabe que no dia de ontem, no dia 14 de dezembro, houve uma reflexão no livro 365, ou o livro Só por Hoje de Narcóticos Anônimos, que eu achei muito bacana e eu vou dividir com nossos ouvintes. O título é Adicção, Drogas e Recuperação. A adicção é uma doença física, mental e espiritual que afeta todas as áreas de nossas vidas. Essa é um trecho do texto básico na página 21. Antes de começar a usar, muitos de nós tinham um estereótipo, uma imagem mental de como os adictos deveriam parecer. Alguns de nós imaginavam um drogado roubando armazéns para comprar drogas. Outros imaginavam um recluso paranoico tentando enxergar a vida por detrás de cortinas perpetuamente cerradas e portas trancadas. Como não cabíamos em nenhum desses estereótipos, pensávamos, não poderíamos ser adictos. Enquanto o nosso uso progredia, descartávamos nossas concepções errôneas sobre a adicção, para somente virmos com outra, a ideia de que a adicção era sobre drogas. Podemos ter pensado que a adicção significava um hábito físico, acreditando que qualquer droga que não produzisse hábito físico não era adictiva. Ou pensávamos que as drogas que consumíamos estavam causando todos os nossos problemas. Pensávamos que apenas nossa libertação das drogas devolveria a sanidade às nossas vidas. Uma das lições mais importantes que aprendemos em Narcóticos Anônimos é que a adicção é muito mais do que as drogas que usávamos. A adicção é parte de nós. É uma doença que envolve cada área de nossas vidas, com
ou sem drogas. Podemos ver seu efeito em nossos pensamentos, nossos sentimentos, nosso comportamento, mesmo depois de pararmos de usar. Por causa disso, precisamos de uma solução que funcione para reparar cada área de nossas vidas. Os 12 passos. Só por hoje, a adicção não é uma doença simples, mas tem uma solução simples. Hoje, viverei nessa solução, os 12 passos da recuperação. Bacana, né, André? Muito bom. E aí eu me identifiquei, como alcoólico que eu sou também, eu me identifiquei que muitos companheiros falam que achavam que não eram alcoólatras porque não puxavam carroça e não tinha um monte de cachorro correndo atrás. Que a alcoólatra era só aquele cara que ia pra sarjeta, que ficava com um monte de cachorro preso assim na carroça, puxando aquela carroça, dormindo debaixo dela, né? Com aquele corotinho no bolso. E aí vários deles se decepcionaram ao saber que eles eram alcoólatras. Mas você sabe que essa semana eu ouvi um companheiro fazendo essa partilha, falando, né, eu pensava que eu falei, depois eu falei pro companheiro, desculpa dar um retorno, mas eu tava ouvindo a sua partilha, cheguei a uma conclusão, que pra você, acho que você vai chegar nessa também, só faltou o cachorro. Só faltou a carroça. Só faltou a carroça. A carroça até o de menos, cara, faltou só o cachorro. É verdade. Porque tem uns caras por aí que não tem carroça, mas tem cachorro. Sabe? Pra mim só faltou o cachorro. Eu tenho um amigo que tinha um cachorro e ele descobriu que ele era alcoólatra porque o cachorro fugia dele quando ele tava bebaco, ele chegava em casa. Mas eu acho que todos os alcoólatras, eles no fundo sabem que são, só que dão aquela making, aquela disfarçada. Fala, não, eu jamais. Aí, eu disfarcei por, deixa eu ver, 20 12 anos. Por 12 anos eu disfarcei. Não sou não. Porque já contei aqui, né? Já teve uma psiquiatra que avisou, olha que eu acho que seu filho tem problema com álcool, viu? Quantos anos? Eu tinha 19. Caraca, mano. Que absurdo, essa mulher não sabe nada. Sempre tem essa. Essa mulher não sabe nada, eu que sei da minha vida. O mundo todo tá errado, só a gente que tá certo. Assim, quando eu cheguei no AA também, que o Marcão veio dar palpite, eu falei, que esse cara aqui não sabe nada da minha vida. Devia ter ouvido, viu? Tanto a médica quanto o Marco Mello. Legal, companheiro. Você separou alguma música ou vamos falar um pouco sobre o 12º passo do mês de dezembro? Eu acho que pode falar sobre o 12º passo. Tem música separada aqui, tem 3 já no gatilho. Ah, legal. Então vou falar só o enunciado do 12º passo. O dedo mais rápido do faroeste. Os 12 passos de AA culminam. Lá no AA a gente costuma trabalhar cada passo por mês. Não trabalhar, mas falar sobre esse passo, tal, para que seja uma ênfase do mês. As reuniões de AA falam sobre o 12º passo no mês 12. Eu vou ler um trechinho aqui do 12º passo de Narcóticos Anônimos. Deus te crie. Que fala Amém. assim, ó. Tendo experimentado um despertar espiritual como resultado destes passos, procuramos levar esta mensagem a outros adictos e praticar estes princípios em todas as nossas atividades. Esse é o enunciado do 12º passo. Depois a gente fala um pouco sobre o conteúdo do mesmo e agora vamos com a música já garimpada pelo meu querido amigo André Canobel. É daquela banda que não pode faltar aqui, o Mato Seco, Tempos de Flor. Legal. Deixa eu pausar a música de fundo. Programa Independência. A voz da recuperação. Aí, Mariana. Até o fim do programa ela vai pegar. Beijo. Afinal, eu vou. Muito bem. Legal, Andrezão. Você viu que essa música ela fala uma coisa que eu acho super legal, né? Que quem anda em linha reta, traduzindo assim, né? Tem a necessidade de se afirmar como reto, né? Mas nem sempre tá andando pelo reto. Eu acho muito bacana essa ideologia do Mato Seco. E eu tava pensando aqui enquanto eu ouvia a música que a gente comentou do salvo pelo pai, né? Legal. Quando você entra quando você entra em recuperação, é duro de fugir disso, né? Porque é somente pela graça de Deus mesmo, né? Não dá. Você é obrigado a ser humilde e reconhecer que sozinho você não conseguia e de repente deu certo, né? Porque podem até pensar, né? Esses dois vão na igreja, né? Eu não tenho religião, né? Tenho a minha espiritualidade, mas todas as músicas que eu escuto falam disso hoje. Legal, sabe? Né?
É espiritual, o programa de AA me levou a isso, sabe? É sem explicação, viu? Mas é que a espiritualidade não necessariamente precisa estar junto de uma religião, sim, né? Sim. Espiritualidade é o conteúdo da garrafa. A garrafa é a religião, né? Mas o conteúdo você não precisa necessariamente chegar através de uma religião. A sua fé tá dentro de você, né? Não dentro de uma igreja. Olha! Não necessariamente. Comentarista oficial do programa Independência, Mariana. Há quem consiga chegar na espiritualidade através de uma igreja e não condenamos, né? Também esse pessoal, né? Não, só que o meu jeito de ter atingido esse poder superior foi através do AA mesmo, viu? O meu também. Atualmente no Brasil começa a emergir a consciência de que programas de prevenção às drogas precisam ser dirigidos aos jovens. Isto porque é mais rápido, mais econômico e mais eficiente ensinar os jovens sobre os perigos do abuso e da dependência do que passar muito tempo mais tarde desintoxicando-os como adultos. A prevenção, porém, é quase sempre mais difícil devido a um duplo padrão existente no Brasil e provavelmente em grande parte do mundo ocidental. Desencoraja-se o uso de drogas ilícitas, mas o esforço acaba minado pelas tradições culturais que incentivam o uso de substâncias psicoativas que levam à dependência, como, por exemplo, a xícara de café, as paradas para o cigarrinho e o álcool. Acho que a partir dos anos 90 inventaram o ProEd, né? É um programa onde os policiais vão pra sua sala, É legal. acho que na 5ª série. Tem lá na sua escola, Maria? Tinha, eu fiz, na Que 5º ano. legal. Só que assim, eu acho que ele não resolve tudo, né? O importante é você ter 2 exemplos, a sua casa e a escola. Eu acho que quando a escola ela não tá totalmente ligada com a sua casa, não faz muito sentido. Você vai pra escola, aprende o ProEd, que você não pode usar droga, só que quando você chega na sua casa, seu pai tá usando droga, batendo na tua mãe, né? Perigoso. Então, perigoso. Eu acho muito melhor estar sempre o exemplo em casa, tanto na em casa quanto na escola, né? A educação é uma coisa ampla, né? Que envolve vários setores da vida da pessoa. Escola, trabalho, família, ciclo social, amigos, né? Eu vou te dizer que eu não só tive amigos que me influenciaram a usar droga, como eu fui um amigo influenciador dos outros a usarem droga. É uma espécie de via de mão dupla aí. Pra mãe do meu colega, eu era aquele carinha que ficava incentivando o filho dele, e pra minha mãe era ele. Então, cara, que duplazinha boa que nós fazíamos, Viu? Eu tava lembrando aqui, né, que você falou sobre companhias e amizades. Fui visitar meu amigo Zé Tatu nessa semana. Legal, abraço no Zé, hein? E aí ele falou assim pra mim: ô Andrezão, pô, fui no encontro de motos, fico pensando como que você hoje aguenta, né? Esse pessoal que vem bêbado, abraçar, beija a gente. Falei, então, cara, tá aí, né? Eu não aguento, eu não vou mais. Parei de ir. Eu parei de ir nesses lugares, e quando eu vou é 10 minutos, cara. Falei, porque não dá, né? Não bate mais o pensamento, né? Muito. Falei, mas eu não dá consigo. mais liga, né? Tanto que a gente se encontrou lá na praça, no Encontro de Motos, né? Eu falei pro seu velhão, já tô vazando, né? Eu cheguei e vazei. Eu comprei minha camiseta, ouvi 10 minutos de música lá, e eu gosto daquelas músicas, hein? Mas não dá pra mim. Eu não ficar vendo um monte de pingaiada em Papo volta. de alcoólatra com gente que tá mais cético é complicado, não dá. né? Não dá. Então, fica a dica. Não consegue Evite. aguentar, não vá, não fique rodeando. Funciona, viu? Pra mim funciona. Esse daí faz parte dos evites de narcóticos anônimos e de alcoólicos anônimos. Evite pessoas, lugares e hábitos. Isso aí. Lugares lembram os seus antigos hábitos, né? Exatamente, Mariana. Isso mesmo. Vamos lá. 12º passo de NA. Viemos para Narcóticos Anônimos como resultado dos destroços do nosso passado. A última coisa que esperávamos era um despertar do espírito. Queríamos apenas que a dor parasse. Os passos conduzem a um despertar de natureza espiritual. As mudanças nas nossas vidas são evidências desse despertar.
Essas mudanças nos tornam mais capazes de viver segundo princípios espirituais e de levar a nossa mensagem de recuperação e esperança ao adicto que ainda sofre. Entretanto, a mensagem não tem sentido se não a vivermos. À medida que vivemos nossas vidas e ações dão à mensagem mais significado do que palavras e literatura jamais conseguiram. A ideia de um despertar espiritual toma formas muito diversas nas diferentes personalidades que encontramos na Irmandade. Mas todo despertar espiritual tem alguns aspectos em comum. Elementos comuns incluem fim da solidão e um sentido de direção nas nossas vidas. Muitos de nós acreditam que um despertar espiritual não tem sentido se não for acompanhado por uma crescente paz de espírito e interesse pelos outros. Para mantermos a paz de espírito, nós nos esforçamos para viver no aqui e agora. Aqueles de nós que trabalharam esses passos o melhor que puderam, receberam muitos benefícios. Acreditamos que nossos benefícios são um resultado direto de viver este programa. Mais um pedaço do 12º passo. André, Oi. A respeito de despertar espiritual em consequência do trabalho desses passos, você pode falar alguma coisa sobre isso? Você que era um ateu convicto? Convictaço. Ateu não, agnóstico. Já mudou. De ateu para agnóstico já Eu não era ateu convicto. Não? Não. Apesar que eu sempre falei que eu não acreditava em Deus. Cara, era um agnóstico pendido para ateu. Diga, pergunte. Não, então, como é que é esse despertar? Quando você já ficou na dúvida se você era ateu ou passou para agnóstico, porque agnóstico é aquele que acredita em Deus, mas não em nenhum desses deuses que estão pregando qualquer uma das religiões. Na verdade, hoje eu acho que eu sou agnóstico, né? Hoje legal. eu sou agnóstico. Na ativa, Já mudou. me considerava ateu, né? Porque hoje eu acredito na existência de um poder superior, né? Hoje eu acredito, eu vejo vida, né? Na natureza, e estar, né, em convívio com a natureza, por exemplo, é estar em comunhão com Deus, com esse Deus que é esse poder vital, né? Do meu ponto de vista, o meu poder superior é a vida, né? Essa vida que eu vejo, que o passarinho cantando, a árvore verde, a folha que cai e nasce de novo, eu vejo Deus aí. Muito né? legal. E Parece o Tao, né? Do taoísmo. Legal então isso. eu vejo Deus nisso, né? Aí eu descobri esse poder superior, esse Deus vital, dessa energia. E quanto mais você deseja a vida, mais você se sente envolto por essa energia. Eu descobri Deus nisso, né? Muito legal. E como que eu percebi isso, né? Porque quando eu cheguei em Alcoólicos Anônimos, você chega em 3 fundos de poço, né? O físico, o mental e o espiritual, né? E o financeiro também. 4, né? O físico você vai recuperando Falido, aos poucos, né? O mental você vai recuperando aos poucos. Eu gosto muito de ler, né? Então ler a literatura do Abner me ajudou a esse fundo de poço mental se recuperar muito rápido, né? E o espiritual, você chega lá culpando Deus pela sua vida ser ruim, culpando Deus porque a polícia parou você no comando e o documento do seu carro estava atrasado porque você gastava o dinheiro para beber e não para pagar o documento do carro. Então a culpa era sempre de Deus, né? Foi Deus que permitiu que a polícia guinchasse meu carro, foi Deus que fez eu capotar o carro. Lazarento esse Deus aí. Foi tudo Deus era foda, cara. Sabe? Então foi Deus que fez a minha vida ser essa merda, né? Aí você chega ali em Alcoólicos Anônimos, todo mundo fala de Deus com tanto amor, né? Ninguém prega um Deus exclusivo, né? Cada um fala, o Deus que eu concebo é isso, o Deus que eu concebo. E você vai vendo que as pessoas vão tendo essa liberdade, visão, né? Essa visão de amor de Deus, um Deus amoroso, que eu nunca aprendi esse Deus amoroso. Eu sempre aprendi um Deus que castiga, que se você não seguir os 10 mandamentos, você vai pro inferno. O Deus que fica olhando você com raio na mão, que se você pisar na formiga, ele vai jogar o raio na sua cabeça, sabe? Eu já percebi muito isso, que tem gente que acredita em Deus por medo. Então eu acreditava em Deus por medo, né?
E eu descobri em Alcoólicos Anônimos esse Deus amoroso. Eu falei, nossa, mas nunca ninguém falou de Deus com esse Deus amoroso que troca ideia, que bate papo, né? Eu falei, que legal, cara. E eu descobri Deus assim. É um despertar espiritual que você tem que experimentar, né, cara? Mas é muito bom, viu? Eu vivo muito bem hoje, assim. Muito bem. Eu expliquei o que você queria saber? Não, muito melhor do que eu imaginava, André. É mesmo? Muito legal. Lindas palavras. Já eu achava assim, né? Que eu sempre fui meio messiânico, né? E aí eu achava que ia ser um despertar espiritual, tipo o que aconteceu com Moisés, assim. Deus ia abrir no céu, assim, aquela luz ia descer, assim, e ele ia falar pessoalmente comigo. Marco Melo, você foi o escolhido, né? Só que não aconteceu isso aí só fazia parte do meu egocentrismo, né? Que eu achava que era o centro do universo, né? O problema do ser humano é esse, né? E aí eu fui continuar voltando, né? Porque quando você é muito humilhado pela doença da adicção do alcoolismo, você é obrigado a ser humilde, né? E aí eu continuei voltando, eu continuei vindo. E aí eu falei, mas e esse maldito desse despertar espiritual não vai acontecer comigo, né? Cadê a luz? Cadê esse negócio? Aí eu percebi que eu já estava há mais de 1 ano sem usar droga. Aí eu tinha percebido naquele dia que eu não tinha usado droga naquele dia. E aí eu lembrei do último dia que eu usei. Eu falei, aí ó, alguma coisa tem aí. Será que isso não é o despertar espiritual? E será que o meu despertar espiritual não é o despertar espiritual do só por hoje? O despertar espiritual que a cada dia ele é um milagre? Um dia que eu não uso alguma substância, que eu me contrario e não fui pra biqueira e não fui pro boteco, isso aí já não é um despertar espiritual? Então hoje eu vejo mais assim, o meu despertar espiritual não tem luz, não tem estratosfera, não tem show pirotécnico, nada disso. É bem simplinho, do tamanho que eu sou. Um tamanho de uma formiguinha diante do incomensurável, né? Sim. Legal. É espetacular essa visão e esse sentimento, né? Só quem experimenta para compreender, porque a gente falando e definindo, talvez quem está ouvindo não entenda. Tem que sentir na pele. Por isso que eu convido os caras para ir lá, mano. Vamos lá com nós, vocês vão ver que da hora que é isso, velho. Agora, já que nós estamos nesse papo tão filosófico, tão cabeça, legal. Você sabe o que é a augúria? Augúrio? Augúria. Não. Não? Não. A augúria é a dificuldade para urinar, a dor ao urinar. A augúria. E a disúria é a dificuldade que vem acompanhada da augúria. E tem uma música do Guilherme de Sá, do Rosa Sarão, que chama Augúria ou Disúria. Não sabia. E já que a gente está nesse papo inteligentíssimo, eu vou só ler um trechinho dela. Presta atenção nessa música, Marcão, porque ela fala muito da gente, sabe? Ao senso de encarar um céu de estrelas maiores que eu, vê-las desabar do firmamento, faço supor que a gravidade é uma punição, que nos foi firmada na ironia para mostrar que não mais próximo do pó se está, e dele reviverem bradando, esquecer-se não, odiar-se, entregar-se não, numa ode final de astros sem o Olimpo. Presta atenção nessa música, cara. Uau. Vamos ouvir a Augúria de Disúria do Guilherme de Sá. Vambora. Programa Independência. A voz da recuperação. Marco Melo. Tamo junto. O trecho que tinha relação com o que nós estávamos falando aqui, o trecho que tinha relação com o papo sobre Deus aqui, quanto menos se existe, mais se desarvora. Quando tudo se exime, nada se alvora, porque uma vida sem fé é apenas uma alvorada nua, desprovida da certeza de crer além de si. Mas quem se interessa? Espetacular, cara. Espetacular. Poesia pura. Legal, André. Falou, obrigado. Eu que agradeço. André, continuando com o trabalho do 12º Passo de Narcóticos Anônimos. Ajudamos os novos, porque quando no enunciado se fala, né, do despertar espiritual, procuramos levar a mensagem a outros adictos que ainda sofrem, né, ou outros alcoólicos, no caso de Alcoólicos Anônimos. Ou seja, faz parte do próprio programa
de recuperação do alcoolismo e da drogadição, você levar essa mensagem de como você conseguiu chegar à sobriedade. Sim. E é muito legal, porque o ciclo se fecha, né? Você é ajudado quando você chega, você passa por vários passos e isso traz um crescimento e até um despertar espiritual, e quando você atinge esse nível de despertar espiritual, você leva essa mensagem pra frente e dá de graça o que você de graça recebeu. Sim. É muito legal esse fechamento de ciclo aí. É a nova no via programa. De mão dupla, né? Muito legal, isso mesmo, Mari. Nossa, então, ela conhece do programa, né? Ela ouve demais sobre isso aí lá em casa. Tô percebendo, porque eu tava conversando com a minha madrinha esses dias, ela falou, o amadrinhamento é uma via de mão dupla, vou fazer um desabafo com você, viu? Falei, olha, rapaz, legal. Aí agora eu ouvi ela falando uma via de mão dupla aqui. Sabe que hoje, né, você falou nesse assunto, hoje eu tive a oportunidade também de entregar uma ficha para um afiliado meu, né, cara? Muito legal, cara, André. Que se espelha Parabéns. em mim, né, meu? Nossa, e aí, isso que fortalece a gente, né? Essa via de mão dupla mesmo, né? Eu ajudei ele, né? Não sei o que ele viu, mas algo ele viu em mim que ajudou ele, e ele pediu para eu entregar a ficha para ele, me dá um propósito de continuar sóbrio, né? Eu falei, putz, cara, o cara confia em mim, né? O cara uma graça. Através de mim o cara confia no programa, né? De recuperação, né? Você vira um porta-voz do programa, né? É muito então legal, muita responsabilidade. Só para os ouvintes entenderem, troca de ficha significa que a pessoa ficou um determinado tempo sem beber. Então, se o cara fica um mês sem beber, ele recebe uma fichinha amarela. Aí ele fica até 3 meses. Quando ele ficar 3 meses, ele recebe uma fichinha de outra cor. Azul. Depois, 6 meses, ele vai receber outra. 9 meses, ele recebe outra. 1 ano, uma outra ficha. E aí começa a ser anual. Aí 2 anos, 3 anos, 4 anos, 5 anos e assim sucessivamente até 10 anos. Depois de 10 anos de sobriedade, as fichas começam a acontecer a cada 5 anos. Então 15, 20, 25, 30, 35. Aliás, não tem de 35. As fichas vão até 30 anos. Aí o seu Noel ficou mal porque ele não tinha mais ficha para pegar. Ele pegou a ficha de 30 anos e ficou lá deprimido, né? Achando que ia acabar. Aí o que o Gordelo fez? Peguei, comprei uma ficha de sei lá quantos anos lá e imprimi uma homenagem aos 35 anos de sobriedade e aos 40. E eu fiz 2 fichas pro seu Noel. Uma de 35 e uma de 40. Já tá lá no quadrinho dele, que é o sistema dele lá. Agora ele ficou todo feliz que ele tem mais 10 anos aí pra parte. Não sei se ele dura tanto, mas tomara que dure, né, seu Noel? Tomara a Deus, Tamo né? junto. Nossa, que estímulo, né? Não, é uma pessoa positiva, né? Não sei se vai sobreviver. Não, é porque geralmente o cara que pega 30 anos de sobriedade, mais 30 anos de pinga, já tá feio na foto. O seu Noel até que tá bem, depois de abrir o peito e no inferno, no céu, fazer tudo aquilo. Embora eu conheça um cara que tem 36 anos de sobriedade que tá firmão, ele tá com 60 anos só. Não, e eu conheço um com 42 anos, tá bem ainda lá em Piracicaba, hein? Você conheceu ele comigo lá. Bem, muito legal, é. Não, é possível, é possível. Seu Noel, agora eu tô com esperança, hein? Vai pegar a ficha de 40 anos, graças a Deus. Vai. O trabalho desse serviço abnegado é o próprio princípio do passo 12. Recebemos nossa recuperação do Deus da nossa compreensão. Agora nos colocamos à sua disposição como sua ferramenta para partilhar a recuperação com aqueles que a procuram. A maioria de nós aprende que só podemos levar nossa mensagem a alguém que está pedindo ajuda. Às vezes, o poder do exemplo é a única mensagem necessária para que o adicto que ainda sofre estenda a mão. Um adicto pode estar sofrendo, mas não estar disposto a pedir ajuda. Podemos nos colocar à disposição dessas pessoas. E quando elas pedirem ajuda, alguém estará lá. Aprender a ajudar os outros é um benefício do programa de Narcóticos Anônimos. É impressionante como o trabalho dos 12 passos nos afasta da humilhação e do desespero e nos conduz para agirmos como instrumentos do nosso poder superior. A habilidade de ajudar um companheiro adicto quando ninguém mais consegue nos é dada.
Vemos isso acontecer entre nós todos os dias. Esta virada milagrosa é a evidência de um despertar espiritual. Partilhamos nossa experiência pessoal, como aconteceu conosco. A tentação de dar conselhos é grande, mas quando fazemos isso, perdemos o respeito dos recém-chegados. Isso prejudica a nossa mensagem. A mensagem simples e honesta de recuperação da adicção soa verdadeira. Frequentamos as reuniões e nos fazemos visíveis e dispostos a servir a Irmandade. Damos livremente e com gratidão o nosso tempo, serviço e o que encontramos na Irmandade. O serviço de que falamos em Narcóticos Anônimos é o propósito primordial dos nossos grupos. Serviço é levar a mensagem ao adicto que ainda sofre. Quanto mais prontamente nós mergulhamos e trabalhamos, mais rico será nosso despertar espiritual. Danadinho esses caras, viu, velho? Que escreveram esse negócio. Pois é. Sem E a palavras. tamanho, rapaz. Tava pensando no lance do exemplo. O exemplo ele é muito comum tanto nas reuniões do NA quanto em casa, né? Ah, Você vê. é aquela coisa, né? Aquela Um pai e uma mãe que fumam e falam, filha, não fume. É, Melhor não, né? O pai que o filho sai da clínica e recebe ele com um barril de chope. Vamos comemorar a sua sobriedade. Também não dá certo, né? pois Mariana, você que é jovem e que está no ensino Fundamental 2. Fundamental 2. Ah, bem. É. Estou na faculdade já. Ensino Fundamental 2. Estadual ou é municipal? Estadual agora. Você está no estadual agora, mas você estudou muito tempo no municipal? Muito tempo. Sempre em escola pública? Sim. Olha só, uma típica brasileira, estudante, jovem, de escola pública. Você vê, dá certo o Brasil, não é tão ruim assim quanto a gente imagina. Mas eu só queria falar, perguntar para você, com a sua experiência em escolas públicas, no bairro. Você vê gente usando droga, te oferecem droga, existe contato com droga nas escolas hoje em dia? Ah, existe, viu? É bem discreto. É não é algo discreto. escancarado, não, mas você vê as menininhas do banheiro usando cigarro. Cigarro normal. Cigarro, tabaco. Tabaco, Certo. E já me ofereceram, mas eu nunca Você nunca se amarrou? me amarrei, não. Nunca ofereceram nada mais pesado dentro da escola? Não, na escola não. Mas assim, já aconteceu das meninas elas todas saírem pra ir fumar narguile. Narguile com vodka. Eu falei assim, melhor não, né? Aí eu até falei assim, mãe, você deixaria? Ela falou, nem fuder. Desculpa as palavras, né, pessoal? Tá em casa, tá tranquilo. Desculpa as ferrando. palavras, mas Entendi. nem a pau. Então aquele negócio que tem um pipoqueiro na frente da escola que dá uma balinha pra você com droga dentro, é lenda mesmo? Porque já era lenda na minha época. É lenda, nunca aconteceu, não. Nunca? Não. Mas é como você vê. Minha avó falava isso aí. Mas é muito comum ver nas praças públicas um monte de garota, tudo bonitinha, novinha, usando maconha, Isso cigarro, a gente tudo vê que... bastante na nossa praça Não, pública aqui. tudo possível. Mas alguém já te ofereceu alguma outra droga? Não necessariamente dentro da escola. Maconha, cocaína. Não, nada. Então ela tá fazendo os evites já de Alcoólicos Anônimos. Já... Logo de cara, sem nem começar. Não, pra mim Não. é bem simples o lance. Só me ofereceram cigarro, Bebida bebida. alcoólica já. Bebida já. Aquela espuma do chopp básica, não sei o quê. Aquelas coisas. Olha só, né? Ai, Mas então, perigo. você sabe que minha avó achava que, cuidado com o pipoqueiro na porta da escola, que ele vai te dar uma bala com droga, aí você vai viciar, e aí a segunda dose ele vai querer cobrar e não sei o que. Ai, vovó, que inocência. A lenda da avó é. Eu Toda falei avó pra tem a minha lenda. avó, Minha avó tem a lenda do abrir a geladeira menstruada, que você vai ficar congelado. Sempre Dona tem. Lina. A minha avó fala, os conselhos da minha avó quando saía de casa. Não acompanhe gente estranha, não pegue nada na mão de ninguém. Ela tá certa, isso aí ela acertou. É um bom conselho. Mas acompanhei umas pessoas estranhas por um tempo, viu, cara? Olha, se eu tivesse ouvido sempre minha avó, eu não teria andado pelos caminhos escusos e escuros que eu andei, viu? Beijo nas minhas duas avós que já estão lá no céu, com certeza, porque são pessoas iluminadas, vovó Geralda e vovó Blanda. Aí tá lá a vovó Olga junto falando lá, os nossos dois gordelos. Os gordelos lá, falando uma par de merda no microfone. Já que falamos aí de caminhos obscuros e o quê? Escusos. Escusos.
Eu separei uma música aqui, porque eu sou muito rápido. Garimpeiro do Oeste. Já tocamos essa música aqui, mas tem a ver com o que a gente tava falando aqui, que é Ando Só, do Humberto Gessinger, para que eu separei a versão errada. E ele fala justamente sobre... Humberto Gessinger é do Engenheiros do Havaí, né? Do Havaí. Pode crer. Usou drogas, né? E ele fala justamente sobre... Há um mapa dos meus passos, nos pedaços que eu deixei, nos caminhos por onde eu passei, e etc. Vamos ouvir. Programa Independência. A voz da recuperação. Aí, chegamos de volta. Voltamos. Voltamos. Legal, André. Sim. Vamos lá fazer o giro pelas irmandades que Verdade, a gente não fez hoje. Acabando o programa e não falamos de irmandade hoje. Vamos lá, Narcóticos Anônimos, reuniões segundas e quartas-feiras às 20 horas na rua André de Melo 286, no centro de Capivari. Narcóticos Anônimos em Rafar, reuniões terças e sextas às 20 horas também, no salão paroquial da Igreja Nossa Senhora de Lourdes, Rua Soares, Hungria 164, centro de Rafar. Alcoólicos Anônimos, reuniões segunda-feira, plantão do ar. Terça-feira, tá tendo, vai voltar a ter propósito feminino na terça-feira ou mudou de dia, né? Vai ser mensal aos sábados, 15 horas. Ah, legal. Então terça-feira não tem reunião, mas tem as quartas-feiras, as quintas-feiras e as sextas-feiras às 20 horas e domingos às 9 horas da manhã na rua André de Melo 286. Grupos familiares Naranon. Dona Maria, ainda dá tempo de pegar uma reuniãozinha do Naranon lá na rua Dr. João Adolfo Stein, número 480, aqui no bairro Pão de Açúcar, em Capivari. Reuniões quintas-feiras 20 horas e agora, daqui a pouco, domingos às 15 horas. Rua Dr. João Adolfo Stein, número 480, na sede da AVCC. Grupos familiares Alanon, reuniões todos os domingos às 9 horas da manhã na rua André de Melo 286, Sobreloja. Pastoral da Sobriedade para familiares e dependentes químicos ou alcoólicos. Reuniões segundas-feiras 19h30, Igreja São Benedito, Rua Doutor Rodrigues Alves, número 50. E para terminar o giro nas Irmandades, Neuróticos Anônimos de Capivari. Reuniões sábados às 15 horas. Rua André de Melo 286, Sobreloja também. Muito bem. Legal. Para terminar aqui, o 12º passo do livro azul, do texto básico de Narcóticos Anônimos, vou encerrar aqui o último parágrafo que fala assim, ó: as lições que aprendemos em nossa recuperação são às vezes amargas e dolorosas. Ajudando os outros, encontramos a recompensa do autorrespeito, pois temos a possibilidade de partilhar essas lições com outros membros de Narcóticos Anônimos. Não podemos negar a outros adictos sua dor, mas podemos levar a mensagem de esperança que nos foi dada por companheiros adictos em recuperação. Partilhamos os princípios da recuperação, como eles funcionaram em nossas vidas. Deus nos ajuda quando ajudamos uns aos outros. A vida passa a ter um novo significado, uma nova alegria. Sentimos que vale a pena vivê-la. Somos renovados espiritualmente e estamos contentes por estarmos vivos. Um aspecto do nosso despertar espiritual surge através da nova compreensão de nosso poder superior, a qual desenvolvemos compartilhando a recuperação de outro adicto. Sim, somos uma visão de esperança. Somos exemplos de que o programa funciona. A felicidade que temos em viver limpos atrai o adicto que ainda sofre. Nós nos recuperamos para uma vida limpa e feliz. Bem-vindo à NA. Os passos não terminam aqui. Os passos são um novo começo. Muito bom. Bacana, muito né? Bom, Realmente. Uma ótima filosofia. Legal. Aliás, engraçado, né? Todas essas literaturas das Irmandades, eu sempre vejo, quando eu leio um livro sagrado do budismo, um livro sagrado do catolicismo, um livro sagrado dos hindus, que eu sou função, né? Eu gosto de ler Alcorão, essas fitas, e aí eu vejo palavras do programa de recuperação de NA e de AA em todos esses livros. Eu falo, olha só, os danadinhos vieram beber na fonte mesmo, viu, cara? Então, esses princípios espirituais não foram inventados
liderados por Narcóticos Anônimos, nem tampouco por AA. Só que, como eu acabei de dizer, eles bebem nas mesmas fontes espirituais que talvez esses profetas e visionários tenham escrito nesses livros sagrados de todas as religiões. Tem princípios espirituais que são postulados espirituais que são universais, né, Andrezão? Com certeza. Não exclusividade de nenhuma cultura, nem religião. São princípios espirituais. Que estão aí. É só você respirar ele aqui que ele tá no ar. Isso aí. Love is in the air. Legal. Mariana, Muito bom. como que é o Marcão como tio? Porque todo mundo escuta o Marcão falando aqui, né? Da sobrinha, lá. Eu sei como ele é como amigo. Como é Marco Melo como tio? Então, eu acho que ele muitas vezes ele é meio rígido, né, tio? Bruto. Meio bruto, parece um cavalo. Então é como amigo. Mas ele é muito nosso Olha que amigo. autêntico que eu sou. Eu sou cavalo com todos os... Cavalo com todo mundo. Mas o tio Marco, ele parece muito um kiwizinho, né? Por fora ele é um macho peludo, mas por dentro ele é só uma frutinha aqui. Que chora vendo Marley e eu. Que pariu. O André me deu show de uma calça curta aqui, velho. Fale mais um pouco. Saia justa, chama. Saia justa. Não, porque as pessoas ouvem a gente, as pessoas querem saber como nós somos, né? É verdade. Então... O Marco, ele é muito gente fina. Tudo que ele fala aqui no programa é o que ele fala pra gente. você deve cansar, então. Eita, mãe. Canso, né? Eu canso também, às vezes, dele. Até eu canso de mim, velho. Não aguento mais eu, cara. Então o Marcão, ele é tio da mesma forma que ele é amigo. Ele é Um mesmo. saco. Um saco. Um saco de sabedoria, né? Vamos ouvir uma música, a gente volta para nos despedirmos Legal. de vocês. Então, Vamos ouvir Rosa de Sarão e sempre. Essa música fala que jamais será tarde para amar. É bacana essa música, viu? Programa Independência, Como é que é? a voz da A voz da recuperação. Aí, ela vai pegar o jeito. Vai. Um dia, vô. Legal, voltamos, né, André? Voltamos para finalizar o programa Independência. Tá? Chique demais. Cara, traga sua sobrinha mais 2 programas aqui. Tá me revelando umas coisas suas bem boas. Vou enterrar ela lá em Osasco agora. Que maldade. Marcão, o meu silêncio vai custar caro, viu? Que silêncio, já foi feito no ar aí pra todos os ouvintes de Capivari. Já era. Mas o que eu falo em qual filme? Você chorou? Não. Eu já falei pra você aqui no ar, inclusive, que qualquer novela bem feita eu já choro. Propaganda de Doriana, se for daquela família Ferreira, eu já tô chorando. Eu sou assim, mano. Eu também. Ai, meu Deus. Estou com 2 sentimentais aqui. Tá. Tá Diga lá. mesmo. Vamos fazer nossas considerações finais. Vou começar pela Mariana. Boa. Vamos lá. Fala, Mariana. Mande abraços, Abraço, mensagens beijo. para as pessoas que estão nos ouvindo. Fique Beijo à na sua vontade. mãe que deve estar te ouvindo a Beijo na minha mãe, que corujona. ela já deve estar. Ai, minha filha, que orgulho! Beijo na minha família, beijo em quem já tá no céu, ou sei lá onde, né? Nunca se sabe. Bem observado. Beijo em todo mundo que tá nos assistindo. E beijo em todo mundo que está aqui. Beijo, querida. Obrigado. Nada. Obrigado pela visita. Volte sempre, viu? Muito obrigada. Volte legal. sempre para me contar mais sobre o seu filme. Eu vou dividir aqui na despedida um escrito que eu fiz aqui. Quando eu tava com poucos meses de recuperação, É francês esse. E chama-se Quem é Ela? Ela acorda antes de mim. Isso quando não me atormentou a noite inteira, atrapalhando meu sono, manipulando meus sonhos. Ela é sedutora e traiçoeira. Ciumenta, não quer que eu tenha amigos, muito menos um amor verdadeiro. Não gosta de reuniões, de partilha, nem dos meus companheiros. Me diz que Deus não existe, que não há companheirismo, fraternidade ou irmandade. Fica feliz quando eu estou triste. Quando estou frágil, aponta seus milhões de dedos em riste. Vai vendo, tá vendo? Eu te disse. Festeira, ela gosta de noite. Sedutora, ela me instiga. Gosta de farras, orgias, drogas e bebida. De corre, de treta, de fita. Mas ela não me pega mais. Agora tenho os passos. Agora eu tenho tradições. Agora eu tenho uma programação. Quem é ela? A doença da adicção.
Muito bom. Né? Ah, é assim mesmo. Legal. Agora é você, André. Beijo, abraço, beijo do gordo. É, isso aí, meu. Obrigado pela audiência, obrigado a todos vocês que acompanham aí fielmente o programa Independência. E fiquem com Deus e até domingo que vem. Tchau. Tchau, tchau. Tchau. Você ouviu o programa Independência, a voz da recuperação, uma parceria da ADUSMEC, Associação dos Usuários da Saúde Mental de Capivari, e da Rádio Alternativa 106,3. Até domingo que vem, com mais informações a respeito de dependência química e alcoolismo. Obrigado, até mais!